salve, rapaziada, DPC na voz. Seguinte, já deixou o seu like aqui, mano? Já se inscreveu no canal? O Live Basketball tá trazendo muito conteúdo pra vocês aqui, mano. Cobrindo o basquete em geral, tá? Então, mano, bola com nós, tamo junto. O melhor basquete do mundo no Live Basketball BR é um oferecimento de Stake. Se cadastre agora no link nos comentários com o código LiveBR e tenha as melhores odds na NBA, além de assistir a todos os jogos ao vivo. All Sports Loja, a sua jersey da NBA com qualidade, frete grátis para todo o Brasil e o melhor preço está aqui. Siga @All Sports Loja e acesse lojaallsports.com.br para aproveitar os descontos progressivos. NBA League Pass. Assista a todos os jogos da NBA agora. Você experimenta sem pagar nada durante 7 dias. E se quiser continuar, paga apenas R$16 por mês para ver todos os jogos da NBA ao vivo na temporada. Experimente agora. Link nos comentários. YouTube. Se inscreva aqui no nosso canal, fortaleça o live no YouTube com seu like, comentário e inscrição. Seja membro e envie o seu superchat para apoiar o nosso trabalho. E livebasketballbr.com. Acesse o nosso site para ficar bem informado sobre NBA e o basquete no Brasil e no mundo. Também siga a gente nas redes, @LiveBSKTBR. Bom dia, boa tarde, boa noite para você, amigo do Live Basketball BR, você amigo do Basquete ao Quadrado. Seja muito bem-vindo à 22ª edição do Basquete ao Quadrado. Para você que não me conhece, muito prazer. Eu sou Edu Marangoni, apresentador aqui do Basquete ao Quadrado já há alguns meses, né? Chegamos, como já falei, à nossa 22ª edição. E hoje, como você pode ver aí no título, falaremos sobre Philadelphia 76ers. Que todo mundo pensava, será que veio uma reação aí? É um time que precisa de um estalo. Só que no momento mais propício para uma eventual reação, que seria nessa volta de All-Star Break, acabou decepcionando completamente seus torcedores, o clima tenebroso. E aqui a gente vai tratar um pouco sobre Sixers. Será que o Sixers acabou? O Sixers tem solução? É isso que a gente vai debater no programa de hoje. Mas antes, importante a gente deixar os recados. Sempre os recados aqui para você. O primeiro deles você já sabe, que é aquele recadinho que todo programa tem, que é para deixar seu like, né? Então, peço para que você aí deixe seu like. O like é o ingresso aqui da nosso programa, né? Então, uma vez que você deixa o like, você mostra para o algoritmo do YouTube que esse é um conteúdo legal para ser compartilhado com outras pessoas, e mais pessoas que gostam de basquete chegarão aqui no Basquete ao Quadrado e, consequentemente, você vai ajudar o canal a crescer. Então, com um simples clique, você ajuda demais a gente aqui no crescimento do canal. Então, deixa o seu like aí, que com um simples clique você ajuda demais a gente. Outro recado, se inscreva no canal, né? Se inscreva no canal, estamos chegando à marca de 80 mil inscritos, pouquíssimos seguidores restantes aí pra gente bater essa marca tão especial pro canal. Então já se inscreve aí, ativa as notificações, porque vai ter muito conteúdo muito legal, principalmente ali nos playoffs, na pós-temporada. Então, lives a rodo, reagindo aos jogos, vai ter pré-jogo, vai ter pós-jogo acima de tudo, corujões com Guilherme Mais, seus capangas já são bem tradicionais aqui no canal. Então, muito conteúdo esperando aí a partir de abril. Então, para não perder nada do que a gente tem, que já estamos chegando na reta final, se inscreve no canal aí e não perde nada do Live Basketball BR. Para falar comigo de Philadelphia 76ers, que é a pauta principal, não estou sozinho, estou com ele, sempre ele, meu amigo Cauê Almeida. Como você está? A gente se dá boa noite aqui. Como você está? Boa noite. No momento, se bem tarde da noite, inclusive, mas boa noite para você, isso. meu amigo. Bom dia, boa tarde. Não, bom dia, porque assim, esse programa está indo ao ar agora, né, na estreia às 11 horas da manhã, o horário tradicional do seu... espera, do meu... né? A não ser que uma tragédia tenha acontecido. Mas, a princípio, o nosso Basquete ao Quadrado está no seu horário convencional, mas um pouco diferente dessa vez. Mais uma gravação, né? E, pô, feliz de estar aqui, falar um pouco do Sixers. Vou tentar conter aqui tentar trazer meu lado jornalista ao máximo pro programa, porque se eu for trazer o lado torcedor, aí vai ser um programa meio chato para os torcedores do Sixers, né? Mas em respeito a grandes amigos aí que torcem pro time azul e vermelho, como Mike Paisame, Otávio Mainense, eu vou estar bem recomposto aqui. Gabriel Gribler, Bom, bem lembrado. outro cidadão. O Gabriel Gribler que
me confidenciou que em agosto, setembro, ele estará em São Paulo. Então, Opa! fico no aguardo. O Gribler é uma das figuras que eu não conheço pessoalmente. Que aquele mas seleto grupo que temos são poucos os que eu não conheço pessoalmente. Então, mais um aí pra lista, provavelmente vindo nesse ano. Então, um grande abraço para Gabriel Gribler, que certamente estará escutando a gente na gravação. Um grande beijo para você. E a todos os torcedores do Sixers que acompanham a gente, querem entender um pouquinho mais o que tá acontecendo, por que a coisa tá tão feia assim, será que é fim de feira, enfim. Vamos falar sobre tudo isso. Já manda Beleza? esse programa aqui pro seu amigo torcedor do Philadelphia aí, né? Exatamente, né? Exatamente. Ou pro anti-Sixers, que tá desejando mal da verdade. franquia, né? Manda pra todo mundo aí que vai ajudar demais a gente. Coisão, eu acho que a gente não precisa enrolar aqui, viu? Sendo bem honesto com você, com a minha audiência. Já fizemos a sala, já passamos os recados, acho que a gente já pode ir direto pro assunto principal, né? Que a gente não fez muito suspense, né? Primeiro que tá no título, né? Não faria o menor sentido a gente ficar fazendo suspense aqui. Segundo, porque a gente já foi direto nesse tópico. Vou até mudar o GC aqui corretamente, botar a imagem correta também. E essa imagem que a gente tá vendo aqui é uma imagem muito propícia, né? Que é o Embiid completamente aí cansado, entregue e tudo mais. Que é a cara, o símbolo desse momento muito ruim do Philadelphia 76ers, né? E aqui a gente pode fazer um resumo do que foi a temporada do Sixers até aqui, né? O Sixers começa a temporada muito mal, figurando em algum momento da temporada regular na última colocação da Conferência Leste, que é algo que não se esperava desses Sixers. O Sixers começa a temporada sem o Embiid, né? Disponível por conta de lesão, mas que mesmo assim é um time que, montou um bom banco, é um time que trouxe um time titular e tudo mais. Só que aconteceu que esse time não foi o suficiente para suportar a ausência do Embiid, né? E aí o Embiid ele acaba voltando meio que no sacrifício, e aí depois machuca de novo. E aí isso desencadeia uma série de lesões que o Philadelphia 76ers passou, né? Então, muitos momentos o Paul George, que já tá mais velho, tem essa propensão a ter lesões cada vez mais. Também teve esse problema para conseguir se manter saudável em algumas situações. O Max perdeu jogos. O McCain, que era o grande oásis desses Sixers, acabou se machucando, perdendo a temporada, né? Mesmo ótimo começo de temporada, acabou perdendo aí a temporada regular por conta de lesão, então também é outra baixa. Enfim, vários jogadores desse elenco dos Sixers que acabam não tendo 100% da disponibilidade, né? Então, o Sixers acabou passando por muitos desses problemas e teve alguns momentos positivos, por exemplo, aquela sequência que o Sixers vence o Boston no Natal é resultado de uma boa fase que o Sixers tinha ali, de umas 4, 5 vitórias consecutivas. A melhor. Exatamente. E, enfim, até nesse finalzinho aqui, o Sixers tinha uma sequência interessante também. O Sixers chegou a bater 5 vitórias seguidas de novo. O problema é que depois disso vieram 5 derrotas consecutivas. E a partir disso, aconteceu a parada, né, para o All-Star Game. Então os times ficaram uma semana sem jogar. E os Sixers, assim como todos esses times em crise, os times que têm uma expectativa muito grande estão decepcionando, muita gente pensa, cara, esse time precisa de um momento para ver se a faísca reacende, eles conseguem voltar a jogar bem, conseguem mostrar um bom basquete e tudo mais. E uma ótima oportunidade seria justamente você tentar se recuperar nesse pós-All-Star Game, num jogo muito importante, né, contra o principal rival, acredito eu, que é o Boston Celtics em casa. Já tinham vencido o Boston Celtics no Natal, então já tem um histórico positivo também. No único jogo em que as duas equipes estavam completas, o Sixers acabou batendo aí o Celtics. Eu diria até com uma certa tranquilidade. O Boston chegou até a apertar no final, mas exato. Só que a gente viu que o resultado foi muito claro, né? O Boston Celtics deu um banho no Philadelphia 76ers, 124-104. Richard fazendo 28 pontos, o Tatum com triplo-duplo, muita gente aparecendo muito bem, enquanto o Sixers novamente, um time completamente desorganizado, principalmente no ataque, um time com muita dificuldade de saber o que vai fazer com a bola. A defesa por zona não funcionou, então tudo acabou dando errado. E aí a gente vai entrar nesses aspectos depois, porque, cara, uma derrota pode até parecer que a gente tá sendo um pouco alarmista com a situação dos Sixers, né? Mas a gente já tá percebendo um certo abandono do torcedor e a gente vai ter uma parte do programa específica só pra falar sobre isso.
mas o torcedor já tá desanimado, talvez até o fator do Eagles tá super bem na cidade acabe afastando um pouco o torcedor da NBA também. Enfim, muitas coisas dando errado, os Sixers não conseguem engatar de jeito nenhum, o Embiid claramente tá fora de ritmo, a partida que ele faz contra a Boston é claramente fora de ritmo, Paul George muito mal também, então falaremos sobre tudo isso, Cauezão, mas no momento o que a gente tem é um time em 11º lugar na Conferência Leste, que não é conhecida por ser a conferência mais forte de todos os tempos, com 20 vitórias e 35 derrotas. O Sixers, pra gente ter uma noção aqui, antes de passar a palavra pra você, Cauezão, era o meu favorito, não um favorito, mas era o meu candidato a chegar na final de conferência. Pelo time que montou, pelo encaixe, então é um time que a gente tinha essa expectativa no começo da temporada. E tudo acabou se esvaindo muito rápido, né? A gente já tá desistindo desse time muito cedo. E aí eu quero passar a palavra pra você, cara. Qual é a análise que você faz desse Sixers? Eu acho importante a gente dar esse contexto. Foram 5 minutos aqui de contexto da temporada do Sixers. O que você pensa desse Philadelphia 76ers? O que tá dando errado? O que deu errado? O que já pode mudar? Enfim, abra seu coração sobre a instituição 76ers aqui. Perfeito. Bom, o Edu bem comentou, né? Só, enfim, é porque são informações meio complicadas, né? No dia 10 de janeiro, o 76ers foi derrotado pelo New Orleans Pelicans. E aí ficou 2 semanas sem vencer, né? Voltou a vencer contra o Cleveland Cavaliers. Dessa derrota pro Pelicans até a vitória pro Cavs foram 7 derrotas consecutivas, beleza, Edu? Então, assim, grava esse número. Foram 7 derrotas consecutivas. E aí vence o Cavs, vence o Bulls, vence o Lakers e vence o Kings, né? Consegue 4 vitórias consecutivas e foi aquele grande momento dos Sixers que a gente comentou, né? Que parecia que o time tava voltando pros eixos. Então, assim, venceu 4 jogos consecutivos, fecha o ano, né? Muito bem. E aí, enfim, fecha janeiro muito bem. E aí volta a perder pro Denver Nuggets, né? Que era um time melhor, com o Nikola Jokic e tudo mais. E desde então, perde aquele jogo pro Boston, liderando por 26. Vence o Dallas Mavericks e perde mais 6 jogos consecutivos. Então, nos últimos 9 jogos do Sixers, 8 foram derrotas. Então, assim, se botar em todo o esquema, assim, são muitas derrotas contra times que não deveriam vencer os Sixers, né? Como o Toronto Raptors, o Brooklyn Nets, são times que não buscavam, enfim, ter grandes aspirações na temporada, e os Sixers não conseguem capitalizar vitórias, né? Contra esses times. E aí, contra o Boston, contra o Denver, contra o próprio Milwaukee Bucks, que foi uma franquia que eles também foram derrotados, são jogos mais complicados que, assim, óbvio que você precisa vencer, você precisa conseguir construir recorde em cima dessas franquias, mas são jogos que você entende. Agora, os jogos contra as franquias de menor qualidade, você tem que capitalizar se você quer ir pro play-in. Se vocês não têm feito isso, não sei se vai fazer isso, né, porque a informação que chega é que a comissão técnica do Sixers trata os próximos 7 jogos do time como os jogos cruciais para eles decidirem o que eles vão fazer. Ah, Cauê, como assim o que eles vão fazer? Existe uma coisa muito clara, né, Edu? Que o Joel Embiid vai ter que fazer uma nova cirurgia ao final da temporada. Uma nova cirurgia no joelho. Outro jogador que vai ter que fazer uma cirurgia é o Paul George. Então, assim, esses caras estão disponíveis no momento, mas, assim, já com essas questões no horizonte, assim, de que eles vão precisar realizar uma cirurgia. E esses próximos 7 jogos vão ser importantes pro front office do Sixers decidir o seguinte: nós vamos operar o Embiid e o Paul George agora, entregar a temporada inteira na mão do Maxey e viver com os resultados. E aí o Edu pode até me refrescar a memória se o Sixers tem ou não tem a escolha de draft deles. Eu acredito que não, né? Tá. Eu não tinha entendido que já era o gancho pra mim. A situação é o seguinte, tá? Até porque e é bom trazer isso aqui pra contextualizar o pessoal de casa, porque a gente pensa, o Embiid tem que fazer cirurgia, o Paul George tem que fazer cirurgia, o Sixers não vai a lugar nenhum, cara, vai pro tank. Aposenta logo. Só que, o que acontece? A escolha do Philadelphia 76ers, se o Sixers tiver da escolha 1 até a escolha 7, a escolha é do Sixers, ok? Uhum. Então
saiu o dia da loteria. Tá lá, a escolha 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 é do Philadelphia 76ers. Sixers mantém a escolha. Caso não seja, a escolha do Sixers é do Oklahoma City Thunder. Então, oitavo pra trás é tudo do OKC. Sempre o OKC, impressionante. Então, cara, e a gente começa a olhar o panorama dos times que estão atrás, né? Os times que tem... Eu vou mostrar aqui pra vocês as franquias que têm campanhas piores do que os Sixers. Nesse momento, Washington Wizards, que certamente não vai ficar... Pior da NBA. Começa a tancar, não vai ficar atrás do Wizards. Charlotte Hornets, aqui já dá pra tentar, mas aí são 5 jogos e meio. Tem dificuldade também de enxergar isso. Toronto Raptors talvez, se você confiar no Toronto Raptors como time que vai ter uma arrancada. E o Brooklyn Nets tá empatado. Então se você tancar, você fica em 13º. No Oeste você tem só 2, tá? Só pra dar essa informação. Você tem o Pelicans e o Jazz e aí acabou. Exatamente, porque o próximo é o Portland Trail Blazers com 23-33, que é uma campanha melhor do que o Sixers tem, por exemplo. Exatamente. Então, nesse momento, assim, na hipótese mais otimista, o Sixers, na minha opinião, consegue beliscar até uma 5ª pior campanha da NBA. E aí seria o suficiente pra você se manter. Se conseguir descer mais uma posição, o Sixers entra no raio ali de que, enfim, que o Atlanta Hawks, por exemplo, foi capaz de acabar com o Rissachet, né, na última temporada na pick 1. Eu disse o Rissachet, mas assim, com a pick 1, né? Então, assim, é possível. Um tanque é possível para Philadelphia, sim, porque eles estão empatados em recorde com o Brooklyn Nets. Então, enfim, se eles deixarem o Nets passar, eles vão passar. E aí dá para buscar esses jogos do Toronto e talvez do Charlotte, né, como você falou. Se eles conseguissem ficar atrás do Charlotte... Não, Hornets, pra mim não rola, não. Pra mim o Hornets, essa altura, pra mim não vai dar, não. Toronto, os outros dá 3 jogos, Toronto dá pra sonhar, porque o Toronto, né? A gente nunca sabe o que o Toronto quer. E o Brooklyn... Se o Sixers acabar com uma 5ª pior campanha, é muito possível, muito provável que o Sixers vai acabar com uma pique no mínimo top 7. E aí seria a pique deles. E assim, esse é o cenário ideal pro Sixers pra mim. Porque assim, Edu, é verdade que se ficar com a pique 9 vai ser horrível, né? Porque a pique vai pra Oklahoma. Mas o quanto vale a pena também você não tentar ficar nas escolhas menores, né? Porque você não vai pro play-in, você não vai pro playoff. Se você for, você vai ser eliminado com facilidade. Então eu arriscaria. Se ficar com a pick 8, pick 9, paciência, né? Mas eu arriscaria se eu sou o Sixers. Pois é, né? Pois é. E aqui eu acho que a gente já pode puxar o próximo tópico, tá? Que é o seguinte. A gente tá pensando no Sixers na perspectiva de o que fazer para a próxima temporada, ou para essa temporada. Porém, uma coisa que eu queria trazer aqui, e aí a gente não debateu sobre isso. E eu acho legal porque eu vou descobrir agora o que você pensa sobre, tá? Mas eu vou trazer o contexto. A torcida dos Sixers, na minha opinião, torcedor local mesmo, da Filadélfia, até por conta do Philadelphia Eagles, que foi campeão do Super Bowl recentemente e tudo mais, tem abandonado a franquia, assim, de, a gente tá vendo que isso aqui não vai pra lugar nenhum, não compensa, gastar energia com isso daqui. E tem se tornado um desgaste cada vez maior. O Sixers entra naquele processo de rebuild lá em 2015, de perder todos os jogos possíveis e tudo mais, com a promessa de que tudo ia ser maravilhoso. Perde jogo pro Toronto Raptors daquela forma em 2019. Em 2020 monta um timaço, abre aspas, com Ben Simmons, Al Horford, Embiid e companhia limitada, Tobias Harris. E não foi para lugar nenhum, foi varrido pelo Boston no primeiro round. Em 21 aconteceu aquilo que todos sabemos, o fatídico jogo do Ben Simmons. Em 22 as coisas também não caminharam. Em 23 caiu em 7 jogos para o Boston. Então a coleção de fracassos e derrotas traumáticas dessa franquia tem feito com que o torcedor vá se afastando da franquia aos poucos. E novamente eu estou reforçando aqui o torcedor local. E por que eu estou falando tudo isso, tá? Por que o torcedor tá se afastando e tudo mais? Na temporada passada, aconteceu uma coisa que eu considero grave. Grave para um time do tamanho do Philadelphia 76ers e para uma torcida tão apaixonada quanto o torcedor da Philadelphia. Que é, num jogo de playoff decisivo, na sua casa, a maioria dos torcedores dentro do seu ginásio era do adversário.
E foi o que aconteceu na Naquele série caso, contra o Knicks. Que naquele o caso, torcedor do Knicks invadiu o Wells Fargo Center, que é o ginásio do Philadelphia 76ers. Os caras foram maioria, fizeram muito mais barulho que o torcedor do Sixers. O Knicks se sentiu em casa e venceu aquele jogo. Sim. E com isso, eu já liguei um sinal de alerta ali. É uma coisa que eu acho que eu nunca comentei aqui no canal, mas é uma coisa que já liguei um sinal de alerta de pensar, isso aqui Não é normal. tá legal, cara. Isso aqui não é normal. E assim, o torcedor do Sixers, o torcedor da Philadelphia, ele tem uma... Eu não sei pros outros esportes porque eu não entendo dos outros esportes, tá? Mas com o Sixers é um torcedor que tem o hábito de ser mais visceral, né? Então é o tipo de franquia, cara, você tá jogando mal, os caras vão te vaiar e é isso aí. E é uma coisa que eu particularmente gosto, né? A gente que aprendeu a torcer da forma sul-americana, a gente não passa pano pra time vagabundo, né? Então, o torcedor vai mesmo, e eu acho isso, pô, muito massa. Só que, pô, chegou no momento em que o torcedor do Knicks dominou, e aí, pô, eu fiquei com isso na cabeça e tudo mais, passou. E eu percebi, no jogo contra o Boston, vários gritos assim de Let's Go Celtics, né? E o que é a grande coisa? O Celtics é um time, no cenário dos Estados Unidos, um time muito nacional, né? Então, isso acontecer quando o Boston ganha jogos em Denver, quando ganha em Minnesota, quando ganha em Charlotte, é normal até. A gente que assiste os jogos que torce, a gente tá acostumado. Mas na Filadélfia, foi a primeira vez na minha vida que eu vi isso. E isso mostra um pouco de, cara, os caras só não estão com saco mesmo pra tentar rebater e tornar um clima hostil, como a gente sabe que sempre foi pra lá. E aí é um sinal de que, cara, um torcedor tá abrindo mão, com os caras não jogando o que estão, e aí a gente já vai entrar individualmente em cada um dos caras, tá, Cauê? Eu prometo. A gente tá falando aqui de um final de ciclo do Philadelphia 76ers, esse time já deu o que tinha que dar, mesmo com o Paul George na temporada 1 dele, já deu o que tinha que dar mesmo, tem que começar de novo, porque o torcedor não vai abraçar se o time for eliminado de novo. O que você acha, hein, cara? Você acha que ainda vale a pena bater nessa tecla, já que nem o próprio torcedor aguenta mais a própria base? Cara, eu vou te falar que assim, acho que até os acontecimentos de janeiro, eu seria muito cauteloso para responder essa pergunta, tá? Mas aí, enfim, um certo esloveno foi trocado pela sua franquia do nada, né? E isso colocou, enfim, infinitas pulgas atrás da minha cabeça, acho que todos os fãs da NBA mundo afora aí, de que, cara, às vezes puxar o gatilho é a melhor opção. E por mais louca que essa troca pareça, né? Não tô defendendo o Dallas Mavericks aqui. Não acho que... Sigo com a minha opinião de que a troca foi insana, né, Edu? Mas os caras não tiveram medo de fazer ela e eu respeito isso. O Nico Harrison defende muito de que aquilo foi pro melhor do Dallas, enfim. Vamos ver, né? Anthony Davis se machucou, mas... até agora nenhum dos lados se beneficiou muito das trocas, né, Edu? E se alguém se beneficiou até agora foi mais o Dallas com o Max Christie. O Max Christie. Exatamente. O melhor jogador da troca, disparado. No Power Ranking, né? E esse ponto que você tocou é um ponto interessante, porque foi até uma coisa que eu tava discutindo com dois grandes amigos meus, que também são grandes amigos seus, que são o Eike Paisem e o Matheus França, né? É o seguinte, saiu um rumor essa semana, e aí não tem nada a ver com o programa, tá? Mas vocês vão entender por que eu tô falando isso. Que um executivo tinha comentado para não ficarmos surpresos se o Memphis Grizzlies decidisse trocar o Ja Morant. Uhum. E aí eu comecei a pensar em cenários, né? E, cara, com essa história de... O próprio... Caramba, o da ESPN lá, o que tem aquele meme dos dedinhos lá, como é que é o nome desse jornalista? Brian Windhorst. Isso, o Windhorst, ele comenta que no dia da deadline, quando a deadline acaba, que, cara, não se surpreendam caso o Kevin Durant seja trocado. E aí eu já associei uma coisa na outra e pensei, cara, faz total sentido, já que o Memphis tá pensando em trocar o Ja Morant, ir pro all-in com o Kevin Durant e vambora com isso. Porque a base já é bem feita, já tem uma boa galera ali, é um time que sem o Kevin Durant se sustentaria, porque se sustenta sem o Ja Morant. E é um time que, teoricamente, se você quer ganhar um título, é mais fácil você ganhar um título com o Kevin Durant do que com o Ja Morant. E eu pensei, cara,
E aí eu já deixa você falar, eu Perfeito. juro. E eu comecei a pensar, cara, será que a NBA vai ser isso? Vai virar essa loucura que, pô, a gente viu com o Luka, agora a gente tá vendo com o Jamoran, não, com esse rumor, claro, de, pô, você pegar um cara jovem e trocar num cara bem mais velho e vambora, vamos ver no que dá. E aí eu tô falando isso tudo pra pensar que, cara, vai ver, se o Sixers tivesse feito isso há 5 anos atrás, hoje as coisas estariam muito melhores, por exemplo. Então talvez o Sixers seja uma referência de como não ficar apostando muito tempo numa tecla e tornar esse universo de trocas, de reconstrução cada vez mais dinâmico. Virar um bagulho bem mais 2K, sabe? Você que joga o My League, você sabe que, pô, em 3 temporadas você tá brigando pelo título e em 3 você tá tancando. E a tendência que, na minha cabeça pelo menos, é que, pô, depois disso, vire uma coisa cada vez mais assim, né? E, enfim, talvez seja justamente esse momento de, pô, pensar que, cara, tem outras franquias já pensando de forma diferente, a NBA vai começar a girar de uma forma diferente, pelo menos na minha perspectiva, de como as coisas vão funcionar. E, cara, talvez seja a hora de realmente pensar em outra forma, parar de ter essa paciência e talvez começar de novo, enfim. Mas agora, voltando a palavra pro senhor, quero saber o que você acha sobre. Perfeito. Cara, eu queria trazer uma ótica parecida, né? Uma ótica que eu acho que combina com o que você falou. Primeiro, eu acho que... Eu não acho que isso vai virar algo que seja recorrente. A gente não vai ter uma troca do Luka por ano, Sim, sabe? sim. Talvez nem por 2 anos, por 3 anos. Ainda vai ser uma Você- coisa que acontece de geração em geração, sabe? Mas o que eu vejo, e por isso eu acredito que você trago a questão do Jamoran, a gente tá falando do Embiid, é bom, é porque, cara, chegou uma hora e essa troca do Luka vai fazer o mercado da NBA mudar nesse sentido pra mim. Que você precisa olhar pro seu elenco e pensar, chegou a hora de eu mudar o ao redor, ou chegou a hora de eu trazer uma outra estrela pra esse ao redor? E é o que o Dallas fez, né? O Dallas falou, eu gosto do meu ao redor. Eu gosto do PJ Washington, eu gosto do Kyrie Irving, que, vamos combinar, é uma estrela, mas ele é uma segunda estrela, e é isso. Eu gosto do Klay Thompson, eu gosto do Gafford, eu gosto do Lively. Eu não sei se eu quero desfazer esses caras pra dar mais um cara pro Luka e pro Kyrie. E aí eles trocaram o Luka. De novo, eu não tô defendendo, mas claramente esse foi o mindset do Nico Harrison na hora da troca. E aí, cara, o Sixers fez exatamente isso, né, O Sixers não troca pelo Paul George, mas assina o Paul George com a cabeça de assim, eu não gosto do meu ao redor. Eu quero trazer mais um cara e gastar uma nota nisso pro Embiid. Ao redor do Embiid e ao redor do Maxey. Não deu certo. E assim, eu boto aqui em letras garrafais. Não deu certo, não vai dar certo. Tá? Sixers não vai dar certo. Sixers de Paul George e Joel Embiid não vai dar certo nem essa temporada, nem na próxima, nem na outra. Infelizmente. Depois, se o Sixers for campeão, assim, eu adoraria que vocês clipassem isso e postassem nos stories, tava assim, eu vou achar o máximo, tá? Mas não vai acontecer. E aí, Edu, acontece justamente isso, assim, o Sixers ama o Maxey, o torcedor do Sixers adora o Jared McCain, e aí eu confesso que também existe já uma dificuldade de achar outros jogadores que o Sixers goste, né, que façam parte do elenco. Talvez o Kelly Oubre, não sei, acho que não, né, acho que a terceira não é muito chegada no Kelly Oubre, não. Mas é exatamente isso, sabe? Você tem o Maxey e você tem o McCain. Vai vir chegou a hora de você mandar a sua estrela embora e começar com o seu ao redor de novo. O Memphis é o melhor exemplo disso. O Jamoran é estrela sempre foi, mas os caras têm Jaren Jackson Jr., Desmond Bane, Santi Aldama, Zach Edey, Didi Jackson, Jalen Wells, que tá jogando uma bolaça. É muita gente. E aí, cara, o que vale a pena, né, Edu? Você desfazer do Jalen Wells, do Zach Edey, do Brandon Clark, do Desmond Bane, pra trazer o Kevin Durant pro JJJ e pro Jamoran? Ou você se desfazer só do Jamoran pra trazer o Kevin Durant e manter todos esses caras? Porque nesse caso do Grizzlies, vai ver, eu acho que vale mais a pena você manter esse time muito bem montado,
se desfazer do Jamoran, que aí nesse caso é uma estrela que já mostrou problemas físicos, extra-quadra, não é um dos caras mais eficientes dentro de quadra. Sei que todo mundo adora o Jamoran porque ele é um cara muito barulhento, né? Um cara que dá gosto de ver jogar, mas não é um cara eficiente de verdade, né? E aí você traz o Kevin Durant, você não desfaz do seu entorno, vai pra cima. Eu acho que a liga vai começar a olhar com outros olhos pra esse tipo de movimento, em prol de manter role players melhores e abrir mão de menos caras, né? Abrir mão de um ótimo cara do que abrir mão de vários bons caras. Eu acho que o mercado pode... A troca do Luka e uma possível troca do Embiid poderia dar pro mercado essa ótica de que vai ver, chegou a hora da gente trocar a estrela e manter esse bom entorno que a gente tem aqui e ver se essa nova estrela que chegar vai nos tornar um time campeão ou enfim. Exatamente, né? Exatamente. E você trouxe o ponto, e eu quero agora dar um destaque um pouquinho maior nisso. Você comentou que Paul George e Embiid não vão dar certo na Filadélfia, né? Isso se deve muito pelo fato de que os dois estão muito abaixo, né? E mesmo assim, com o fato de que os dois precisem de cirurgia e tudo mais, eu particularmente tenho muita dificuldade de enxergar esses dois correspondendo como já corresponderam um dia, né? O Embiid, pra mim, eu tenho a sensação já de que ele me passa a mesma sensação de fim de feira que toda essa base do Sixers tem mostrado e tudo mais. E o Paul George, pra mim, é um claro declínio físico, né? Uhum. Eu tô sendo muito negativo aqui, Cauê, eu realmente é nessa linha. Porque, cara, eu sinceramente, eu já tenho dificuldade de ver, claro, o Embiid com o joelho certinho e tudo mais, com uma pré-temporada bem feita, pode voltar a desempenhar o que desempenhou em algum tempo. Mas eu não acho que isso vai ser algo que vai durar mais tanto tempo por conta das questões físicas que ele tem e por ter sido super utilizado nos últimos anos, né? E você não pode fazer isso com um cara como Embiid, muito maltratado, muito mal gerido pela própria franquia. E isso eu bati na tecla esses anos todos, então minha consciência tá limpa pra falar esse tipo de coisa. E o Paul George, pra mim, é um claro declínio técnico. Eu tô sendo duro demais com esses dois aí, ou é por aí? Não. Não, acho que não, tá? Respondendo a pergunta de cara, assim, tô contigo nessa. O Paul George fazia sentido quando o Sixers trouxe naquela ótica de que, enfim, o jogador Paul George já era uma grande... um cara que defende, um cara que tem a capacidade de pontuar nos 3 níveis da quadra, dentro do garrafão, no mid-range na bola de 3. É um cara que, quando precisou carregar o Clippers ali, teve bons momentos, ótimos momentos, na verdade. Quando o Kawhi machucou, ele levou aquele time pra final de conferência e tudo mais, contra o Phoenix Suns. Mas chegou, assim, de avião, o declínio físico e técnico do Paul George, e, assim, ele não consegue mais desempenhar, e certamente não desempenha o que o Sixers paga nele. E isso aí eu não vejo mudando. Eu acho que o Paul George vai fazer uma temporada melhor do que esse ano, porque acho que, assim, essa temporada foi muito ruim. Mas não vai ser, o Paul George não é mais All-Star pro resto da carreira. Bom. Então, eu gosto dessa take. Eu gosto disso aí. Perfeito. Joel Embiid já é uma questão, assim, mais de dó. Eu sinto pena do Embiid porque dá pra ver. E contra o Boston foi triste, assim, de você olhar. E assim, eu tô falando bem sério aqui, tá? Porque eu adoraria ver o Joel Embiid saudável e jogando playoff num nível de temporada MVP que ele teve, sabe? Só que o Embiid tá jogando, né, com o joelho, não lembro qual, acho que é o direito, com tanta coisa, né, com tantos reforços, e a transmissão da TNT pegou muito isso no jogo de anteontem. Quando você vai olhar uma perna para outra perna do Embiid, uma perna tá muito maior porque tem muito brace, joelheira, muita coisa para tentar deixar aquele joelho firme pro Embiid conseguir jogar. Então, assim, o que isso faz? Torna o jogador muito lento. E o Embiid nunca foi um cara muito rápido, né? Mas ele era um dos melhores protetores de aros da liga. Protetores de aro da liga. Então, o que o Boston fez e outras franquias têm feito com seus wings e guards mais rápidos você troca com o Embiid na marcação, obriga ele a te marcar no perímetro,
e tenta atacar ele, porque ele não tem a velocidade lateral que já teve um dia. Muito por conta desse problema do joelho. E o Boston viveu disso, janta, almoço e café da manhã, no jogo de anteontem, e enfim, ele não conseguiu marcar. Ofensivamente também não teve um impacto tão positivo quanto se espera. E aí, cara, vira um jogador que ainda é muito bom, sim, mas que não tem esse cacife superstar. E aí, por conta disso, o Embiid vai ter que buscar um outro espaço em outra franquia, sendo uma segunda, quem sabe terceira opção de ataque, sabe? Terceira eu acho muito duro. O Embiid tem cacife para ser a segunda melhor opção de ataque de qualquer time da NBA. Só que esses problemas físicos deixam dele fora da quadra, enfim. Alguma franquia vai ter que estar disposta a lidar com isso de uma maneira boa. Muito se falava de New York Knicks antes de eles adquirirem Karl Anthony Towns, que virou esse cara pra eles, né? Então, eu realmente não consigo pensar, de repente, o Lakers e o Lucas sem LeBron, quando o LeBron aposentar, não sei. Mas eu acho que uma nova franquia teria que ser a coisa pro Embiid. E aí, Edu, eu sei que você preparou outras coisas aí pra gente conversar, mas eu queria te perguntar disso. O que vale um Joel Embiid na liga hoje? Qual é o valor do Embiid? Se eu quiser trocar pelo Embiid hoje, o que eu tenho que abrir mão? Pouco, hein? Nossa, eu acho muito pouco, cara. É que assim, a gente distorceu um pouco do que vale cada jogador depois do Luka Depois da Doncic troca do Luka, saiu, sim. né? Tudo mudou. Exato. Agora, eu tô sendo muito duro por pensar que seria, cara, talvez um bom jogador e um first. Tenta usar uma franquia. Tenta me dar um exemplo de um jogador real, assim. O Joel Embiid vale o Jamoran? Não, Não vale. vale muito A gente mais. tá falando, Pela a gente tá falando idade de também. jogador pior que o Jamoran. Talvez mais velho também. Eu acho que se você trocar o Jamoran pelo Embiid, você tem que dar o Embiid mais umas 2 escolhas de primeiro round. Uhum, perfeito. Deixa eu pensar um jogador, cara. Tá falando do Bam Adebayo? Não, o Adebayo vale mais. O Adebayo é um jogador jovem da classe do Tatum, classe de 17. E, pô, tem 10 anos aí de basquete de alto nível defensivamente. Perfeito. Também Então, é assim, outro cara que se você der o Adebayo é o Embiid mais 2 first pelo Adebayo, cara. Você pode ainda tentar dar esse jogador, mas você já respondeu o que eu queria saber, tá? O Embiid, ele vale tão pouco quanto a gente tá conversando aqui. Uhum. Então, é triste, cara. Porque esse cara foi MVP há, o quê? 2 temporadas atrás. E agora ele vai valer quem? Vai valer o... Não sei. Então. E ele vale tão pouco que às vezes não vale nem a pena o Sixers trocar. Por exemplo, você falou pra eu pensar num jogador, sei lá, cara, Você acha que o Embiid vale Cameron Johnson, Nick Claxton e um first? Vai. Eu acho que é por aí, né? Chocante isso, né? Eu acho sinceramente que é por aí, cara. Mas vale sim. Eu acho que é por aí, cara. De verdade mesmo, assim. Até por salário, eu pensei mais ou menos, eu acho que seria mais ou menos isso daí. Então o Embiid vale 2 ótimos roleplayers e uma first, de repente, né? Pode ser, eu acho. Dependendo da franquia que quiser pagar, porque tem que ser uma Exato. franquia que também não tem uma estrela, porque o Boston o tem Nets, esses o caras, Nets mas não, não vai não abrir faria mão. isso jamais, por exemplo. Mas seria nesse nível, assim, de pacote, eu acho. Um Houston Rockets, que é uma franquia carente de uma estrela, né? Só que já tem um Shingun pra posição, né? nem Esse é o eles. problema. Esse é outro fator ainda. Quem vai querer o Embiid? Que torna ainda o valor de mercado ainda mais baixo, né? Exato. Esse é o grande problema. E, Cauêzão, acho que a gente tá bem alinhado, assim, no sentido de o que a gente faria no lugar dos Sixers. Como é que é a nossa perspectiva de o que tem que ser feito. A gente falou de tank bastante e tudo mais. Porém, agora, a gente vai falar sobre o que a gente acha que vai acontecer. Não o que a gente pensa, tá? Mas antes disso, a gente precisa passar mais um recado aqui pro pessoal, que você que assistiu o programa passado já sabe, que é o nosso grandiosíssimo NBA League Pass, né?
E aqui eu preciso colocar a imagem, porque eu deveria ter feito isso antes, eu não fiz. Então agora eu faço imediatamente. Estamos vendo aqui na tela. Mas para você que não sabe, o NBA League Pass é a plataforma de assinatura de todos os jogos da NBA. Então se você quer saber o que vai acontecer com o Sixers, como é que o Sixers está jogando, tem um lugar que você assiste tudo do Sixers e tudo de qualquer time da NBA, que é o NBA League Pass, a plataforma de assinatura da NBA. E a gente aqui do Live Basketball BR, a gente tem uma oferta bem legal aqui para te oferecer. Oferta para te oferecer é ótimo, mas a gente tem uma oferta para você. Se você for nesse QR Code que está aqui embaixo do Cauezão, ó, à sua direita, aqui embaixo, for no QR Code, você vai entrar no link para se cadastrar lá no site da NBA, no site do Big Pass. E uma vez que você se cadastra, você ganha 7 dias de graça para assistir a todos os jogos. Então a gente está chegando agora na reta final. A gente pode até dar uma passada nos jogos que vão ter aqui. Teremos jogos muito bons nesse final de semana. E pelos próximos 7 dias, de graça, você tem direito a tudo, todos os jogos antigos, em todas as transmissões, todos os idiomas. Tem jogo, se quiser ver jogo em coreano, tem jogo em coreano. Então, tudo tá lá no NBA League Pass. Aí você vai me perguntar, Edu, e se passar 7 dias de graça, o que acontece? E agora, a gente tem também um desconto para você conseguir aí a sua assinatura todo mês, né? Então, todo mês você consegue aí uma assinatura a R$22 por mês. Que não dá nem o preço aí de um Big Mac aí. Como já falamos de outra transmissão. Big Mac batata refri não dá os R$22. Então é um Big Mac aí que você deixa, você tem acesso a todos os jogos assim, durante todo o mês, né, Caizão? Esses dias eu gastei R$30 no McDonald's e saí com fome. Cheguei em casa, queria ver o jogo de basquete, eu falei, putz, se eu tivesse guardado meu dinheiro, comido um bom sanduíche caseiro, eu poderia estar vendo agora um bom Lakers e Denver. Isso não aconteceu comigo, né? Mas pode ter acontecido, pode acontecer com você que tá aí agora assistindo o programa. Então assim, fica a dica, né? Eu achei que você ia numa linha mais tipo, pô, se eu não tivesse comido e tivesse assinado o League Pass, eu ia estar com fome igual, mas pelo menos eu ia estar vendo o jogo, né? Eu achei que você ia entrar numa dessas. Mas exato. Enfim. E aí eu quero dar uma passadinha nos jogos desse final de semana, né? Temos Suns e Bulls, Nets e Sixers, ó, os Sixers aí tentando ser jogando com todo mundo, inclusive, tá? Temos aqui um jogaço de bola em Lakers e Nuggets. Tem Houston Rockets e Utah Jazz. Tem Charlotte Hornets e Portland Trail Blazers. E no domingão, mais muitos jogos aqui. Então vamos ver os jogos de domingo. Domingão temos Celtics e Knicks valendo a segunda colocação da Conferência Leste. Cedo, viu? 3 horas da tarde. Nossa, 3 horas da tarde, enfim. Também teremos, e aí claro que pelo fator lesão isso aqui compromete um pouco o espetáculo, mas um Mavericks e Warriors com o Jimmy Butler on fire, também é um jogo interessante. Dallas que venceu hoje, tá? No caso, pra quem tá assistindo o programa, ontem, né? Então... Exato. Exatamente. O derby dos operários aqui, Indiana Pacers e Los Angeles Clippers. Heat Bucks, que foram série de playoff algumas vezes ainda nessa década. Suns e Raptors, Wizards e Magic, Pistons e Hawks, Grizzlies e Cavs, que é um jogo muito interessante. 2 times numa fase muito boa. Tem Spurs e Pelicans. Também outro bom jogo em Thunder e Timberwolves. Então, muitos jogos bons para vocês acompanharem aí. Isso só no League Pass você tem acesso a tudo. Não só no final de semana, mas por mais 5 dias se você assinar a partir de hoje. Então, não perca tempo e assine o NBA League Pass. Beleza? Então vamos voltar aqui para os nossos GCs. Gauizão, a gente vai agora para o último bloco aqui da pauta Philadelphia 76ers. Eu vou fazer uma dinâmica para você, tá? Eu vou entrar em todas as possibilidades e você vai responder com sim ou não, se você acha que vai ou se não vai, tá? O Sixers não vai chegar em algum lugar. Eu vou começar de uma forma mais fácil de responder, vai chegar na forma mais difícil depois, tá bom? Perfeito. Então vamos lá. Gauizão, você acha que o Philadelphia 76ers será campeão da NBA neste ano? Não. Então vamos baixar um pouquinho mais. Você acha que o Sixers tem chance de chegar nas finais da NBA? Não. Na final de conferência? Não. E no segundo round? Não. E no primeiro round, o Sixers vai pegar playoff? Pra mim, não. Mas eu já não acho loucura. Mas não. Você não? Não. E play-in? O Sixers pega play-in?
Pra mim também não, mas é um não mais contido. Aí aqui realmente é largar de mão. O Sixers, então, se ele não vai chegar em nada que você tá pensando aqui, o Sixers vai ficar no limbo ou o Sixers vai tancar? Qual a sua opinião? O Sixers vai tancar. O Sixers, com fé e com coragem, o Sixers vai tancar e vai tentar acabar com uma pique abaixo do top 7. Porque eles vão entender que não vai ter como. Não vai ter como. Talvez não seja nem entender que não vai ter como. Talvez seja simplesmente alguma coisa acontecendo com o Embiid, cara. Porque tá muito chato. Tá muito ruim ver que o Embiid não aguenta jogar, sabe? Ele não pode jogar back-to-back. Então eu acho que o Sixers, Nick Nurse, enfim, Daryl Morey, esses capangas vão acabar tomando a decisão que pra mim, Edu, é a mais correta e operar logo o Embiid, opera o Paul George, dá aí, pós-temporada, pré-temporada e início de temporada se precisar pro cara se tá bem, de repente, cara, se janeiro o Embiid tiver como ele nunca esteve antes, janeiro do ano que vem, eu tô muito feliz se eu sou o Sixers. Eu passo ali aqueles dias de cachorro de outubro, novembro e dezembro com Tyrese Maxey, Paul George, o nosso queridíssimo Jared McCain, que vai estar de volta, com o recorde que eu tiver, e, cara, se janeiro o Embiid estiver, assim, se sentindo bem, jogando com o joelho livre de reforços e tal, cara, eu vou ser, assim, 1000 vezes mais feliz se eu sou torcedor do Sixers. Então, desliga a temporada do Embiid agora, opera o joelho logo, descansa resto da temporada, playoff, férias, pré-temporada, training camp. O Embiid vai fazer nada disso. O Embiid vai focar na recuperação para voltar em janeiro. Se puder voltar ali no Natal, tá bom também, mas janeiro tá show de bola, cara. É o que eu faria e é o que eu espero. E eu acredito, tá? Talvez não do jeito que eu falei, mas eu acho que o Sixers vai operar o Embiid ainda essa temporada. E, enfim, a cada jogo que eles demoram a tomar essa decisão, mais o Sixers só vai pagar lá na frente, enfim, tendo ele em, de repente, fevereiro, março. Assim, eu discordo de você aqui, tá? Porque eu concordo com você que é o que o Sixers deveria fazer, mas eu acho que o Sixers não vai fazer isso. Eu acho que o Sixers vai tentar de novo ir pro fight, chegar num play-in e tentar buscar um playoff. O que, novamente, eu acho que é a coisa errada. E eu também discordo de você de outro ponto, que é o seguinte. Você falou que se você é o Sixers, você estaria feliz de, ter o Embiid de volta em janeiro, 100%, e jogar em outubro, novembro, dezembro, com o Max e o Paul George. Só que é aquilo. O Sixers tentou fazer isso esse ano e foi uma tragédia. E eu acho que seria uma tragédia de novo, entendeu? Então o Sixers já entrou num limbo de que não tem mais tempo de perder o Embiid de novo por 3 meses, sabe? E aí se perder de novo, aí pra mim é fim de linha total. A gente já tá no fim de feira aqui nesse Sixers, e se isso acontecer, assim, seria uma tragédia de novo. Então, novamente, pra mim precisa ser feito isso, mas eu acho que não vai acontecer porque, cara, se chegar no ponto de novo do Embiid chegar em dezembro sem condição de jogo, aí esquece, aí é um abraço. Então eu acho que isso não vai acontecer mesmo sendo certo a se fazer. Mas se você roda o Embiid agora pro play-in também, aí é porque isso realmente não aconteceu. E não existe uma questão aqui, né, Edu? Não existe o Embiid vai ou não vai operar? Ele vai. Ele tem que operar. Ele vai fazer a cirurgia. A questão é, vai fazer agora ou vai fazer quando acabar a temporada dos Sixers? E aí, enfim, ficou fora do play-in, já vai fazer. Foi eliminado no play-in, vai fazer quando for eliminado no play-in. Foi eliminado na final de conferência da NBA, porque tudo deu certo, enfim. Então, assim, quanto mais tempo demora, mais o Sixers vai pagar lá na frente, porque uma recuperação do joelho não é simples. E se você faz agora, eu acredito que dá até pra voltar ali em novembro e dezembro, que eu joguei em janeiro mais alto, né? Mas dá pra voltar em novembro, dezembro ali, de repente fazendo um load management legal, de não jogar back-to-back, jogar jogos estratégicos. Então, é o que o Sixers deveria fazer, e eu acho que vai fazer. O Edu acha que não, tá? Mas eu acho que o Sixers
vai demorar mais do que eu gostaria, mas assim, vai ser antes do final da temporada regular, tá? Que o Embiid vai fazer essa cirurgia. Então, é o que eu acredito. Pode ser. Mas eu não A acho gente que vai tá ser agora, agora, Edu. não. A gente tá agora, o Sixers no momento tem, deixa eu só confirmar aqui, 55 jogos, tá? Eu garanto pra você, não garanto, tá? Mas eu chuto que antes do jogo 65, o Joel Embiid já não vai estar disponível pro Sixers essa temporada, porque ele vai ter operado o joelho. Ok. Então daqui 10 jogos? No mínimo. Mas eu espero que menos. Ok. Eu particularmente não acredito nisso, mas vamos ver. Eu espero que isso aconteça, tá? Porque é o melhor a se fazer pra instituição, mas... Se tem uma coisa que o Sixers tem feito mal, se tem uma coisa que o Sixers faz mal, é gerir o Embiid. Isso já é de muito tempo. Mas por que você acha? Porque qualquer coisinha que acontecer com o Embiid vai ser a deixa. Então, se amanhã o Embiid cai errado e nem acontece nada demais, mas ele vai ter que perder, tipo, uma semana, aí eu acho que o Sixers vai falar, quer saber, então, opera esse joelho aí, enfim. De repente, eles até tentam ir pro play-in sem o Embiid, mas eles abrem mão do Embiid, que pra mim, enfim, tem que ser aberto mão o mais rápido possível. Então, eu acho que não é nem uma questão de sentar com o Embiid e tentar convencer ele. Eu acho que vai perder uma semaninha porque caiu errado, machucou o tornozelo. E eu falo, quer saber, Embiid machucou já, mais uma semana. Acho que não vai fazer diferença. Melhor operar logo e a gente vai com o que a gente tem aqui. Eu acho que tá mais pra isso do que bom senso da parte do Sixers. Tá certo então. Veremos o que vai acontecer, mas acho que a gente fez uma análise aqui bem completa aqui de Philadelphia 76ers, 45 minutos aqui mais ou menos só de Sixers. Uma última pergunta, Cauezão, e aí é no pique, hein? Qual você acha que vai ser o recorde do Sixers no final da temporada? Vamos lá, o Sixers agora tá 20-35, o Sixers vai acabar, isso. Faltam 27 jogos. 7 jogos, isso. Você quer o geral, né? Não nesses Sim. 27 jogos. Sim. O Sixers vai acabar com... Cara, o Sixers vai acabar com 32 vitórias e 50 derrotas. Pra mim é 34-48. Tamo próximo. Perfeito, então. Então, Cauezão, acho que é isso, hein? Eu só vou fazer uma coisa aqui antes, porque eu preciso fazer isso, porque eu estou neste hype, você sabe disso, por conta de acontecimentos de hoje. Sixers já acabou, tá? Acabou aqui o programa e tudo mais. Como aqui nós temos a versão gravada, eu vou evitar aqui a gente fazer um momento legal da semana, as coisas todas, que eu acho que a parte interativa fica mais legal. Mas eu vou quebrar o protocolo e eu só vou falar uma coisa, tá? Temos indicação cultural. E a indicação cultural é Conclave. Eu saí do cinema hoje para ver Conclave. Eu achei um filme absurdo, um filme fantástico, cara. Assim, e eu só vou falar uma coisa assim. Conclave, basicamente, é um filme que mostra, assim, um papa morreu, e aí como é que funciona o processo para escolher o novo papa. Eu não vou falar nada para vocês. Se é baseado em fatos reais, se não é... o que é história, o que acontece, cara, vai sem saber, só entra e assiste o filme. Depois você me fala o que achou. Não é um filme longo, é um filme de 2 horas só, tá? Então assim, vá no cinema e assiste esse negócio que tá incrível, tá absurdo. Só queria falar isso mesmo. Beleza? Tem alguma coisa pra indicar aí, Cauezão? Se não tiver, não tem problema. Eu vou, cara, vou indicar aqui, assim, vou no safe do safe, tá? Saiu na Netflix o documentário Court of Gold, né? Que é o documentário que seguiu Kevin Durant, Victor Wembanyama, se não me engano, né? Que foram os nomes que estiveram presentes ali na Olimpíada, que premiou os Estados Unidos com a medalha de ouro, a seleção francesa com a medalha de prata e acho que a seleção da Sérvia com a medalha de bronze. Ou foi a Alemanha? Agora eu não tô lembrado. Foi a Alemanha. Foi a Alemanha? Tá certo. Então, assim, é uma série documentário. Foi a Sérvia. Foi a Sérvia? Gara da Alemanha? Tá certo. Que o Jokic chega no pódio tonto pra caramba, lembra? Aham. Foi a Sérvia. Então, assim, é um documentário bem bacana, cara. Segue ali os jogadores e tal. E não é nada demais, né, Duzão? Não é, assim, incrível. Acho que, inclusive, o Starting Five é bem mais legal. Mas era pena uma minissériezinha aí que tu mata nesse final de semana sem problemas.
E vale a pena, bem bacana. Segue uma pessoa nova, que é o Kevin Durant, tem o Stephen Curry, tem o Victor Wembanyama, então assim, vale a pena, legal acompanhar, viu? Fechou. Então, beleza. Sim, novamente, não era nem pra ter, mas como eu fiquei muito hypado com indicação Não, cultural, tinha que falar de conclave, conclave, eu tenho que falar, porque, porra, absurdo. Beleza? Então é isso, senhores. Quero agradecer você que esteve com a gente aí nessa horinha de basquete para falar tudo sobre o Philadelphia 76ers e tudo mais. Concordou? Discordou? Deixe seu comentário aqui. Ajuda a gente aqui com a interação, que é muito importante pra gente. Like, hein? Lembrando para deixar sempre seu like. Vai ajudar a gente demais. Fechou? Então é isso, rapaziada. Muito obrigado. E eu ia desejar uma boa noite, mas depende do horário que você está assistindo. Então só vou dizer que até uma próxima. Abração.